Gente, a melhor fofoca do meio da semana foi essa da Camila Frender caindo no... A gente não pode dizer que foi um golpe, tá, gente? Mas ela foi convidada pra ir a um podcast que tem um nome idêntico a um outro podcast gigantesco, muito famoso, e não era. E alguém pegou um trecho disso e colocou nessa internet de meu Deus e percebeu que a Camila Frender tava muito constrangida ali naquela situação, sem saber exatamente o que tava rolando. Só depois que esse post que eu vou ler aqui pra vocês agora. E aí você vai pra onde? Eu fico apavorada. A minha maturidade se assusta com estas coisas. A gente assusta, eu acho que porque a gente começa a não reconhecer o mundo que a gente estava acostumado, né? Aí o menino postou assim: até agora, tô gag, que pegaram um podcast, colocaram o nome de Venus Talk e supostamente estão convidando as pessoas como se fosse o Venus Flow. E a pessoa aceita, e quando chega lá, é um podcast de uma coach. A Camila Frender caiu nessa e teve que gravar toda desconfortável. E sim, é verdade, só que ninguém tá dizendo que essa mulher tá dando um golpe em ninguém. Porque o Venus Flow é um podcast gigantesco que eu vou já mostrar aqui pra vocês. E esse Venus aqui se chama Venus Talks. É outro podcast. Ninguém está dizendo mais uma vez que a gata, a dona do Venus Talk, tá dando golpe pra chamar gente famosa. Mas ela não tá informando, por exemplo, que não é o Venus Flow. Porque o Venus Flow é esse podcast aqui, com 1,2 ou quase 1.300.000 seguidores, mil inscritos, que é feito pela Yasmin, outro podcast que estão chamando de Falso Vênus, que não é um Falso Vênus, é outro podcast, gente. É o Venus Day Talks, que é feito por uma bonita que vocês não têm ideia de quem é essa pessoa. Eu vou já falar aqui pra vocês, porque antes disso, a gente tem que assistir todas as situações constrangedoras que a Camila Frender passou até aqui e o depoimento dela. Esse aqui é o Vênus, tá? Inclusive, pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui, tá? Porque o que eu acho muito difícil, né? Quem é cronicamente online sabe que a Camila Frender é uma escritora, podcaster, roteirista, ela é um monte de coisa. Agora ela tá lá na Dia TV com um programa novo, né? Que é o Close Errado. Ela tem 500 mil só no Instagram, no TikTok, sei lá quantos milhões, porque ela é muito hypada lá no TikTok. Ela faz aquelas listas assim, aquelas trendzinhas de TikTok, sabe? E ela faz de um jeito que só ela consegue fazer. Muito despreocupada, muito tranquilíssima e assim, é uma mulher talentosíssima, maravilhosa, que a gente adora assistir. Aí, a gente vai pra parte da fofoca. Mas antes, solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, o microfone vermelho, a mesa transparente, o LED que brilha aqui atrás, o bonequinho de fundo, o cenário, eu sou a mesa de som, eu sou a boneca Suzy, a boneca Bate-Palminha, a boneca Barbie, a boneca Lu Patinadora, a boneca agarradinha deste canal, onde falamos sobre absolutamente tudo que nos convém, nós que somos cronicamente online. Eu quero avisar pra todo mundo que é membro do canal e quem não é membro ainda, que logo daqui a pouquinho, assim, essa semana, a gente vai ter um WhatsApp, que é o nosso grupão de WhatsApp, onde a gente vai discutir pautas, contar algumas fofocas lá e vai ter vídeos exclusivos só pra vocês. E também pra galera que assina o Apoia-se, que tá aqui de baixo. Basta assinar o nosso apoio e aí você vai receber o e-mail com o link do nosso grupo e você vai entrar, vai ser checado, vai entrar. E lá é um ambiente seguro pra gente falar coisas em que a gente, se falasse publicamente, poderia ser preso, mas a gente vai falar só nesse grupo. Então, torne-se membro do canal ou assina o nosso Apoia-se. E vamos de fofocaria! Primeiro, alguns vídeos que viralizaram aí da Camis lá nesse podcast que são altamente constrangedores, que é o Venus Talks. Não é o Venus que a gente conhece, gigantesco, maravilhoso, tá? Vamos lá. Coitada. Meu marido abraçado assim em mim, ele falou: Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, eu falei: não, amor, aqui é Vila Nova Conceição. Paraíso é no fim da pau. A risada altamente constrangedora da Camila. Constrangedora não, constrangida. Paulista. Cara, ele me deu um empurrão assim, ele falou: você nem abriu o olho. Você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Eu falei: não, amor, aqui não é paraíso. O paraíso é em outro lugar, depois... É porque vocês não ouviram ainda o que a Camila Frender teve que contar pra vocês, porque ela achava que ela ia pra outro podcast e ela não foi. E essa mulher é uma coach, e o pior, ela é uma coach bolsonarista. Vocês não têm ideia, a gente vai chegar lá, vamos terminar de ver esses vídeos. Depois da Vila Mariana, você tá na Vila Nova.
Ele falou assim, eu vou levar isso pra vida. Eu tava falando tão sincero e você vem rir de mim, assim. Mas a gente riu disso Sim. semanas. Virou piada interna. Não, aqui não é Paraíso, aqui é Vila Nova. E pra mim sai muito natural essa de dar a risada. E foda-se, né? Assuntos que não tem nada o que ver com a Camila Frender, que ela não tá nem aí, tipo, ela tava muito assim, que porra eu estou fazendo aqui? Enfim. E aí você vai pra onde? Eu fico apavorada. A minha maturidade se assusta com estas coisas. A gente assusta, eu acho que porque a gente começa a não reconhecer o mundo que a gente estava acostumado, né? Também. Corta pra uma, silêncio. Corta pra outra, silêncio. Corta pra outra, silêncio. Ela fala, também. Cara, vocês têm que assistir esse negócio inteiro. É porque eu tenho que fazer na minha vida. Não vou botar esse negócio inteiro aqui, né? Mas é muito, muito bom. É um show de constrangimento. Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Pode ser. Eu não me canso de ver isso. Pode ser. Cara, quem segue a Camila Frender sabe que ela é uma pessoa muito óbvia. Que é uma pessoa óbvia. É uma pessoa que tá pouco se fudendo para as coisas entrelaçadas a serem explicadas. Ela vai tornar as coisas todas muito simples e muito diretas, assim, no todo o conteúdo dela, tá? Trânsito pra mim tá nesse lugar. Amar o próximo que tá próximo, pra mim é desafiador. Mas você fica longe daqui? Não. Ah, então. Mas já dá 20 minutos. Já é. A Camila começou a entrevistar a mulher pra entender assim, que porra eu tô fazendo aqui? Eu motivo bastante, porque eu falo, hoje eu não vou buzinar pra ninguém. Eu não vou me alterar. Eu ponho louvor pra tocar no carro, mas mesmo assim, o meu lado mal aflora. Sei. Sei! Aí é que a gente tem uma informação sobre ela. Eu ponho um louvor pra tocar. Quando ela diz isso, a gente sabe que ela é o quê? Crente. Ela é evangelicat. E aí é que é um perigo, uma coisa muito complexa. Que você, de repente, sendo a pessoa que você é, né, com o trabalho que você faz nas redes, muito bem posicionado politicamente, vai parar num podcast de uma evangélica bolsonarista. Que é uma informação que a gente tem e que é pública, tá? Antes que a de Paula venha aqui, né? A Renata de Paula venha aqui encher a porra do meu saco. Essas são informações que a gente tem aqui sobre ela, sobre as coisas públicas, tá, bebê? Então, já vou te avisando pra você não vir com palhaçada pra cá. Antes do depoimento da Camila Frender, eu preciso dizer que as meninas do Vênus já se pronunciaram, disseram que vão ver juridicamente como é que alguém cria um podcast com o nome do podcast dela. Vale lembrar que não é o mesmo nome, tá? Vênus Podcast é uma coisa e Vênus Talk é outra. São nomes diferentes. Vênus é complicado. Até os logos são um pouquinho parecidos, né? Vênus Podcast. Nem tem um acento de Vênus pra ser em português, então é Vinas. Mentira, só na minha cabeça, né? E a outra aqui, ó. Vênus Day Talks. Então, assim, é um loginho com a mesma paleta de cor. É uma coisa bem assim que dá mesmo pra gente, né? E quem faz o Vênus Day Talks, que é o segundo Vênus, o pequeno que só tem 7 mil inscritos, é a Renata de Paula. A gatinha tá mais preocupada com as políticas. Mas vamos ouvir o depoimento da Camila Frender e depois a gente vai no perfil da Bonita pra gente tocar na nossa ferida que é aqui, que é o papo. O dia que eu fui num podcast por engano. Ó, ela falou, por engano. Então não é o Vênus falso. A gente nunca disse isso aqui. Quero deixar isso bem reiterado. Já deve ter passado na sua timeline essa fofoca, que é o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão da história. Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei, marca esse aqui da fulana. Aí a minha assessoria falou assim, tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei, não, eu conheço, eu sigo. Ela, eu já assisti. Marca lá. Marca e bora. Cheguei no dia da gravação. Será que um dia eu vou ter essa relevância quando eu voltar com o podcast? Quando eu voltar, eu mandar uma mensagem, a pessoa dizer, não preciso nem ver. Marque embora, é o Márcio Rolim.
Não, mas vai, quando eu era bem pequeno ainda sou muito pequeno, mas quando era, tipo, menos da metade do que eu tenho hoje, eu levei gente relevantíssima quando eu tinha podcast. Quem é novo aqui no canal, dá uma olhada aí na aba de podcast. A gente tem Leo Lobo, Faf Siqueira, Mama Brusqueta, Carmo Dalla Vecchia, Gustavo Mendes, Lindsay Paulino, Ismael. Nossa, mas eu não consigo nem lembrar. É tanta gente maravilhosa, tanta gente incrível que veio. Dragbox, Diva da Pressão tem 2 vezes. É uma galera muito foda que veio e que me deu moral, sabe? Que me deu muita moralzinha. Então, dá uma olhadinha aí, tá? Eu tive 62 episódios de podcast incríveis aqui. Então, a galera que é nova nem deve estar sabendo que ele existia. Achei o estúdio diferente, mas eu pensei, faz um tempo que eu não assisto. Vai ver, eles passaram por uma reformulação. A gente vive, né, mudando cenários, coisa e tal. Aí veio uma moça super educada conversar comigo. Oi, prazer, eu sou a fulana. Vou só passar um batonzinho. Eu falei, vambora. Achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas não. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. E eu fiquei atrás. Tá, não é. Cara, no meu podcast, que era paupérrimo, que é o superlativo absoluto sintético de pobre, mas você pode falar pobríssimo também, porque se você abrir o dicionário Ruais, você vai ver que pobríssimo, tá, existe lá como uma forma popular de superlativo absoluto sintético. Do quê? Eu tinha um banheiro e umas coisinhas pra pessoa fazer um negocinho na cara, tá? E tinha comidinha, e tinha água, tinha bebidas incríveis, tinha coisas maravilhosas. Silvete Montilla, Thalia Bombinha, Jantaro, Pepita foi no meu podcast. Pepita, entendeu? Léo Áquila, Leonardo Áquila foi lá, fez 2 horas de podcast. Bruno Mota, vou lembrando aqui. Todo mundo foi muito bem atendido, não era aguinha, tinha coisinha pra passar na cara, quem pedia, mandava Uber buscar, deixar, tinha barca de sushi, tinha mesa de cookies. O meu podcast era babado, era maravilhoso. Parei, tá? Porque eu cansei e o custo era altíssimo, mas as celebs que foram lá no meu podcast foram muito bem tratadas. Aí ela olhou pra mim e falou, vamos lá? Eu falei, vamos lá. Fui andando até o estúdio e aí tinham 2 cadeiras. Aí eu falei, aonde eu sento? Ela falou, pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí eu... Essa é a entrevistadora? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Comecei a entender que eu não sabia onde eu tava. E eu comecei a buscar pistas. E nisso, ela começou a falar com a pessoa que tava gravando. Pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço. Mas eu assisti vários episódios, Camis, a intimidade, com a pessoa que eu nunca vi na vida. Eu assisti a vários episódios e toda a identificação dela tá de Venus Day Talks. Inclusive a caneca, tá? Tem tudo lá, Venus Day Talks. E o Venus Podcast é Venus Podcast. E não tem nem escrito Venus no logo. É um negócio assim com uma ideia mais feminina mesmo, que é tudo só mulheres, o Venus Podcast. Por isso que chama Vênus. Então, assim, é diferente. Claro, ela não conhecia, né? Até porque ela olhou Vênus, então taca-se, foda-se, vamos lá. Porque se alguém me manda, assim, um negócio chamado Vênus, claro que eu não vai ser chamado porque é feito pra mulher. Mas eu vou imaginar que seja o Vênus da Cris, entendeu? Óbvio, né? E da Yasmin. Aí, nisso, eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço e embaixo tinha algo do tipo... uma conversa da mulher madura. Aí que eu... Cara, eu não tô aonde eu acho que eu tô. Foi nesse momento. E aí eu olhei e ela... Oi, hoje eu tô com a Camila Frender e o resto é história. Mas só pra fazer um parênteses... Hoje eu tô com a Camila Frender e não falar mais nada porque, cara, eu assisti o episódio. É uma delícia. Ela não sabe nada sobre a Camila Frender. Ela não deve nem ter TikTok e a Camila Frender não deve passar pelo TikTok dela. Porque qualquer ser humano na face da Terra, talvez até na China uma hora dessa, alguma coisa da Camila Frender já passou pelo seu TikTok. Nem que seja aquela trendzinha de escolher roupinha. Ai, deixa eu ver, sapato. Deixa eu ver com essa camiseta e tal. Ranquear. Sabe ranquear coisas? Pois é, ela faz muito esses rankings. Então, assim, alguém já viu alguma coisa? Agora ela tá com um puta programa na Dia TV que eu tô gostando bastante. Eu fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado. Então, assim, não é o caso da gente, né, ir lá e reclamar e jogar hate e tal. Eu acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um outro podcast, assim. Talvez seja legal mudar, né, enfim. Mas
Eu tô falando isso só pra não virar uma coisa que a gente jogue hate, né? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é explicar o que aconteceu, né? E que enganos acontecem. Todo mundo tá sujeito a isso. Enganos acontecem, tá? Mas vamos ver uma coisa aqui. Essa é a Renata Alves de Paula, longevidade com qualidade, mãe e avó, autora do livro O Caminho Começa na Volta, fundadora da Venus Talk Oficial, que é o Venus Talk, que é o podcast dela, e ela fala de coisas sobre mulher. Então a gente já sabe que ela é crente, que ela é evangé, ela também teve um acidente ou alguma coisa que ela perdeu o útero, tá uma história de vida, sobrevivência mesmo. Mas vamos lá nos seus seguindo. Aqui no seu seguindo, a gente coloca assim, ó, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro de novo, Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro 2, Presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro apoio, AB bolsonarista e Eduardo Bolsonaro eu apoio. Ela conseguiu seguir todos os fã-clubes além de toda a família Bolsonaro. Tá faltando gente aqui. Tá faltando o Jair Renan. Cadê? Não segue o Jair Renan? Olha isso aqui. Informação também pública, tá? Só pra deixar claro. Que é uma informação que está aqui na internet para que todos possam ver, tá? Só pra não dizer que a gente tá dando ou falando coisas de alguém que, enfim, né, não se pode falar. Meu cu. A gente tá falando aqui. Então, Camila Frender caiu aí. Não é? Caiu aí no desencontro, né? Na surpresinha de ir lá e, né? Isso ter acontecido com ela no podcast de uma coach evangélica bolsonarista. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou ninguém na fila do Morango do Amor. Quem sou eu, né? Mas me convidam eventualmente pra várias coisinhas. Inclusive na Dia TV já fui umas 3, 4 vezes, sei lá, tudo sempre é muito legal. Me convidam sempre muito pra podcast. Eu recuso a rodo. Recentemente eu participei de um podcast muito legal. Mas o que eu faço? Como eu não tenho assessoria, porque assim, tipo, assessoria é muito caro, tá? Aí o meu dinheiro que sobra eu invisto em editor de vídeo, porque eu faço muitos vídeos, né? Em roteirista e pago contador, pra não dar merda na minha vida. Advogado. Mas eu adoraria ter uma assessoria que fizesse tudo pra mim, mas eu não tenho, porque realmente ia ser o maior custo do canal, tá? Mas aí o que eu faço? Eu vou fazer um desencaralhamento na vida daquela pessoa pra saber se eu vou ali. Vou saber se é de direita, se é de esquerda, se é crente, se é católico, se é evangélico, se é coach, se já foi no legendário. Vou saber em que ele voltou no 17 de 22, eu vou saber de tudo. Eu vou sempre saber. Por quê? Porque eu não quero me colocar em situações as quais eu vou me arrepender depois. Obviamente que isso foi um desencontro aí de informação, porque a assessoria só falou, olha, tem esse convite aqui, que é o papel da assessoria. A Camila viu que era a Vênus, ela achou que era das meninas mesmo. Então dá ok. Uma vez que você dá ok pro seu assessor vai lá e faz o trabalho dele, que é o trabalho dele que é dar ok também, entendeu? Então, não existe um culpado, não existe uma... Foi um desencontro, foi uma coisa que aconteceu. O único ruído que tem aí é o nome ser muito parecido. Isso é um ruído, mas é uma questão que as meninas do Vênus vão ter que resolver. Eu acho, talvez, nem sei, tá? Nem sei. Pela minha experiência, pela minha parca experiência aí, com nomes e questões jurídicas, que eu tive com o nome Biquarentona, que eu fui atrás de registro, depois eu tive que registrar o Biquarentona, manter todas as URLs de Biquarentona ainda, por exemplo, TikTok, Instagram, Facebook, X, todos os Biquarentonas são meus. Todos. Não tem nada lá, ninguém pode pegar também, entendeu? Porque eu fui Biquarentona por muitos anos. Se alguém pega essas arrobas e cria uma outra coisa, como diversas pessoas já criaram no X, Biquarentona 1, Biquarentona 4, Biquarentona 9 e várias, mas o original Biquarentona pertence a mim. Então, pela minha pouca experiência com essa questão de nome, eu acho que a Bonita vai ter que sim mudar esse nome dela, tá? Porque é o primeiro nome, é o nome de fantasia, é o nome aberto, é o nome que tá pra jogo, é o nome de logo. Eu acho que vai criar um problema muito grande e ela sim vai ter que escolher outro nome em breve, porque as meninas não vão deixar isso barato, especialmente por já ter mais de um relato de pessoas que foram a esse podcast achando que era no Vênus, tá? Muito obrigado pra quem chegou até aqui o final. Não esquece de que você tem que ser membro do canal pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp em breve, ou assinar o nosso Apoia-se, que é qualquer valor, gente, R$2, 10, 100, 500, R$1 milhão, quem sabe, se você for milionário e quiser me doar, a gente tá aceitando assim no nosso Apoia-se. Bem aqui, tá passando um vídeo parecido de confusão pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!